Paz seja convosco, que Deus abençoe a vida, a casa, a família, o trabalho, a descendência, tudo que é seu tenha a bênção e a paz neste momento. Amém? Quero pedir desculpa aí talvez pelo barulho, mas o que importa aqui é a mensagem. Amém? Pastor Denivaldo e aqui Bom Retiro, Paulinha, passando aqui para deixar uma palavra, uma reflexão do seu coração aí no dia de hoje. Amém? Meditando aqui rapidamente nos últimos dias, nos últimos tempos, olhando, observando a Igreja de Cristo, e nós vemos muitas vezes as pessoas se distanciando, as pessoas abandonando a fé, as pessoas se desviando, se perdendo aí no meio da caminhada em direção ao céu, que não é uma caminhada fácil, é uma caminhada árdua, mas nós precisamos trilhar e se quisermos alcançar o céu, precisamos lutar, pelejar e batalhar. Muitas vezes as pessoas se desviam, se perdem no meio do caminho, e a pergunta que fica sempre é o porquê, ou por que as pessoas se desviam, se perdem, deixam Jesus de lado. E observando a palavra de Deus, eu fui buscar no Senhor algo para trazer para vocês. Irmãos, quando as pessoas se desviam da presença de Deus ou param no meio da caminhada, a pergunta que tem que ser feita é: como essa pessoa chegou até Jesus e como ela tem visto Jesus, ou quem é Jesus para ela? E a minha pergunta para você no dia de hoje é: quem é Jesus para você? Como você tem visto Jesus? Você tem visto que Jesus? Qual Jesus? O Jesus que os homens pregam nos dias de hoje? Um Jesus de possibilidades, um Jesus que vai te dar, que vai satisfazer a tua vontade, o teu querer, o teu ego, vai satisfazer as nossas vontades terrenas? Ou o Jesus da Bíblia, o Jesus que prometeu para mim e para você a vida eterna? A promessa de Deus, a maior promessa de Deus na minha vida e na sua vida não é terrena. A maior promessa de Deus na minha vida e na sua vida é celestial. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 25, e esta é a promessa que ele vos fez: eu vos dou a vida eterna. Porém, essa vida eterna nós precisamos entender, existem duas: uma vida eterna sem Jesus e uma vida eterna com Jesus. Eu decidi ter uma vida eterna com Jesus, por isso eu não me desvio, eu não deixo Jesus por nada. E as pessoas param é porque olham para o Jesus errado, olham para o Jesus pregado pelos homens, o Jesus inventado pelos homens, esse Jesus que vai te dar a qualquer custo, esse Jesus de mensagens triunfalistas. Irmãos, tem uma passagem que reflete muito isso dentro da Bíblia para mim e para você. Aquela passagem que está lá em Lucas capítulo 24, no versículo 13 até o 35, que é conhecida como o caminho de Emaús. Observem que aqueles homens eram discípulos de Jesus, mas eles nunca viram Jesus, nunca olharam para Jesus verdadeiramente como Jesus é o Filho de Deus, como Jesus é o Salvador, como Jesus é o Redentor. E olharam para Jesus apenas como um revolucionário, olharam para Jesus apenas como alguém que podia satisfazer a vontade deles naquele momento, que era livrar a nação dos judeus do jugo romano. E Jesus não veio para aquilo, Jesus veio para livrar o povo dele da condenação eterna, da ira vindoura. E a Bíblia diz que esses homens, quando viram Jesus ser crucificado e morto, e ficaram 3 dias, eles não viram Jesus, eles voltaram para Emaús. Quando nós olhamos para o Jesus errado, nós sentimos saudades e voltamos para o caminho de volta do passado. E a Bíblia diz que esses homens, pelo caminho, Jesus parou do lado deles e perguntou o que eles estavam acontecendo, e eles explicaram. Mas o que me chama a atenção é no capítulo 24, no versículo 21. Olha a resposta desses homens para Jesus: e nós pensávamos que ele era o Cristo, que vinha para resgatar Israel. E isso aconteceu há 3 dias e nada se resolveu. Preste atenção que ele diz assim, nós pensávamos. O problema da raça humana hoje é que está pensando que Jesus é o Cristo. Não é para você pensar que Jesus é o Cristo, é para você ter certeza que Jesus é o Cristo. Ele é o Salvador, o Redentor. Jesus não é revolucionário. Jesus não veio para julgar, para tirar nós do jugo do mundo. Jesus veio para tirar nós do jugo da condenação eterna, da ira vindoura. A Bíblia nesse mundo diz assim: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Ele venceu, você também vence. Aquele que quiser servir a Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. A Bíblia diz que
Aqueles que servem a Jesus vai sofrer perseguições. O mundo traz para nós aflições, mas Jesus traz refrigério, traz paz, traz renovo, traz fortalecimento. O que nós precisamos, igreja, é olhar para Jesus verdadeiramente como Jesus é. O Jesus Salvador, o Jesus Filho de Deus, o Jesus Redentor, não Jesus revolucionário, como esses homens viram. Olharam para Jesus como apenas um profeta, como alguém que ia liderar Israel com uma guerra humana na terra contra Roma. E Jesus não vê isso. O maior erro de Judas foi olhar para Jesus como revolucionário, assim como esses homens. E hoje as pessoas estão cometendo o mesmo erro, estão olhando para Jesus apenas como Jesus de possibilidade, por esse Jesus que os homens inventaram, as mensagens triunfalistas inventaram, a raça humana inventou, que estão pregando nos púlpitos, mas ainda na igreja do Evangelho Quadrangular do Bom Retiro, nós pregamos uma mensagem redentora, uma mensagem salvadora, o Evangelho genuíno de Cristo Filho de Deus, de Cristo Redentor, daquele que criou os céus e a terra, daquele que diz que Ele não me livra e não te livra da peleja, mas Ele entra na peleja junto comigo e com você, Ele entra na luta comigo e com você. Então olhe para a cruz de Cristo e veja o Salvador, olhe para a cruz de Cristo e veja o Redentor, olhe para a cruz de Cristo e veja aquele que pode salvar a sua casa e a sua família. Mude a forma de olhar, mude a forma de observar Jesus e você vai ver que Jesus é Deus na sua vida, Jesus é Salvador na sua vida. Mateus 6,33 ele diz: buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, vírgula, e deixa que as outras coisas que você carece e necessita, eu acrescento na tua vida. Olhar para Jesus, irmão, é com fé, crendo e acreditando que Ele é o Cristo, não pensar que Ele é o Cristo. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, sua descendência. Que a unção, a graça e o poder de Deus repouse sobre tudo que é seu. Mas reflita nessa pequena palavra que tem uma mensagem forte para o seu coração. Que Deus abençoe. Receba o abraço do pastor Denivaldo, do Ministério Quadrangular do Bairro do Bom Retiro, hoje e sempre na sua vida. Amém.